Olá pessoal do canal Brasil Gourmet, tudo bem? Como estão vocês? Estão replicando nossas receitas? Eu quero ver as receitas, eu não estou vendo nenhuma receita lá nos nossos comentários, eu quero ver vocês replicando as nossas receitas. Pegue qualquer receita lá que já esteja no canal, faz, tira a foto, coloca lá nos comentários, nos grupos da rede social do Brasil Gourmet, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós estamos bolando aí mais conteúdos também para poder mostrar para vocês. Antes de falar da nossa receita, eu quero dar um salve aqui, em especial, para o nosso seguidor Diogo Brolesi, que é o frentista do posto lá da cidade de Pedreira. Nós estivemos lá para comprar alguns utensílios, né, para nossa cozinha. Lá tem lojas que tem tanto de decoração para cozinha quanto para louça. É bem bacana o passeio. E então fica aí o salve registrado para esse nosso novo seguidor aí, o Diogo Brolesi. E se você quiser ter o seu nome também aqui, que a gente mande um abraço para vocês, deixe lá no comentário da onde que você é, quando que você se inscreveu, e nós vamos mandar um abraço para você. Então hoje nós vamos trazer para vocês uma receita que muita gente já provou e muita gente tem pedido para que nós façamos aqui no canal. E a receita do pão artesano. Então hoje nós vamos trazer essa receita bem gostosa para vocês. Então agora vamos para os ingredientes da nossa receita. Nós vamos precisar aqui da nossa batedeira, tá? Nossa batedeira que está ali, ó, nossa Mega Blaster batedeira da Oster, mas você pode usar a batedeira que você tiver em casa aí. Vamos pegar o bol da nossa batedeira e vamos precisar agora do ovo. Vamos quebrar aqui o ovo. Acrescentamos o ovo. Vamos precisar de uma medida de 300 a 350 ml de leite, vamos precisar de 3 colheres de sopa de leite ninho, 1, 2, 3. Açúcar, 6 colheres de sopa de açúcar. Não precisa anotar agora, vai estar na descrição do vídeo os ingredientes. Nós vamos precisar aqui de um pouco de sal também, mais ou menos 1 colher de chá, tá? De sal. 1 colher é 1,5 colher de chá de sal. De 5 colheres de sopa manteiga ou margarina, que você tiver aí disponível. Vamos precisar de 3 colheres de sopa de requeijão, nós vamos precisar agora, vamos acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser fazer com a farinha integral também não tem problema, você pode fazer com a farinha integral, só que o seu pão vai ficar um pouco mais pesado. E se você quiser misturar também, fazer metade farinha branca, metade farinha integral, não tem problema. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho a farinha, fazer como se fosse um furo aqui, e vamos colocar aqui, adicionar 3 colheres de chá de fermento instantâneo. É aquele granulado, tá, pessoal? 1, 2,
mostrei. E antes de começar a bater, nós vamos misturar aqui um pouquinho, para que na hora que a batedeira começar a fazer o processo, não subir muita farinha de trigo, não fazer muita sujeira. Então nós vamos aqui tentar incorporar todos os ingredientes aqui um pouco. Você viu que a massa começou a ficar um pouquinho já homogênea aqui, mais molhadinha, a farinha se misturando com o ovo e com leite. Na hora que a batedeira começar o processo, não vai subir tanta farinha, tá? E agora nós vamos levar o nosso bol para a batedeira, para começar a fazer o processo. 15 minutos batendo, nós vamos começar na menor velocidade da batedeira. Aí dá uns um minutinho ela batendo ali na velocidade mais baixa. Você já pode ir aumentando a velocidade 3, 4 ou até a velocidade 5, dependendo da potência da sua batedeira. Ó pessoal, depois de 1 minuto ela batendo na velocidade 1, eu aumentei para a velocidade 5 dessa batedeira. Tá? Agora que está chegando aqui mais ou menos 4 minutos e meio, eu vou voltar para a velocidade 1 e vou adicionar um pouquinho mais de farinha. Essa massa ela não pode ficar muito dura, ela tem que ficar um pouquinho mole, então eu vou adicionar um pouco para ela desgrudar lá do fundo, para chegar no ponto ideal aqui, tá? Ó, adicionei, vou voltar à velocidade 2, eu vou subindo gradualmente aqui a velocidade. Até para que a farinha que eu adicionei não suba e não faça sujeira, não perca aqui todo o processo. Então tá vendo que ela, ó, um pouquinho de farinha que eu adicionei, ela já deu uma desgrudada lá do fundo. Aqui tá na velocidade 2, agora eu vou pôr para 3. E aí isso depende de batedeira para batedeira, tá? Dependendo da potência da sua batedeira, velocidade 1, 2 ou 3. Às vezes tem batedeira que na velocidade 1 ela faz todo o processo, você não precisa nem aumentar a velocidade. A minha aqui mesmo, ela tendo 1000 watts de potência, ela precisa ir para a velocidade 3 ou 4 ou até a 5 aqui, dependendo da quantidade de farinha que eu usar. Então eu estou deixando aqui na velocidade 3. E agora nós vamos aguardar o término do processo. Então pessoal, após os 15 minutos, terminou, desliga aqui a batedeira, né, para não correr nenhum risco. Tô tirando aqui da tomada, tá? E agora nós vamos tirar o bol, ó. E o ponto, a textura da massa é essa daqui, tá? Ela não pode ficar muito dura, ó. Ela tá um pouco molinha, é uma massa bem gostosa de se trabalhar. Então agora eu vou desgrudar ela aqui do bol, ela fica até um pouco grudadinha lá no fundo do bol. Eu vou desgrudar ela, vou colocar ali em cima do mármore aqui da pia, tá? A gente vai usar um pouquinho de farinha aqui, ó, para jogar a massa, para ela não grudar aqui, não ficar grudando. Eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha. Da farinha aqui que eu polvilhei no mármore, para ela não ficar grudando. E vai dando uma pequena sovadinha, não precisa pôr força, nada. Embola a massa novamente. Ela já está com farinha agora. E nós vamos precisar aqui de um recipiente, uma tapoé, uma vasilha escura de preferência, que a massa ela vai descansar agora, ó. Eu coloquei um pouco, você coloca um pouco de farinha lá dentro também, tá? Coloca a massa dentro do seu recipiente. Se você tiver um recipiente que não tem tampa, você pode cobrir com um pano de prato limpo. O meu aqui tem tampa, então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha por cima.
enquanto a massa descansa. Fechei. E agora vai ficar 30 minutos descansando. Como o meu é escuro, eu posso deixar aqui normal. Mas porque eu quero que ela cresça, a massa cresça um pouquinho mais, eu vou pegar agora o recipiente e vou colocar dentro do forno. Lembrando que o forno não está ligado por enquanto. Não precisa ligar o seu forno ainda. 30 minutos para a massa descansar. E aí depois nós vamos voltar e vamos terminar o processo. Então, após a massa ter ficado descansando lá no forno, eu vou retirar agora. Olha só. E cresceu aqui a nossa massa. Ela cresceu aqui bastante. Então vou tirar aqui. Então essa receita, pessoal, ela dá para você fazer um pão só com ela, só que o pão vai ficar enorme. Então o que eu costumo fazer aqui? Eu faço 2 pães com essa receita. Se você quiser fazer um pão um tamanho médio para ficar um pouquinho menor, você pega os ingredientes e faz a metade. Você divide os ingredientes em 2 e faz só uma receita, só para um pão médio. Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar no meio aqui a massa. Cortei aqui a massa. E agora nós vamos pesar para chegar aproximadamente, tentar ficar o mesmo peso. Não precisa ser necessariamente igual, mas que fique bem próximo o peso, uma bolinha de massa da outra. Olha lá, pessoal, agora deu 756 uma e a outra 759. Então tá bem próximo. Aqui eu já posso. Agora nós vamos moldar a massa. Não precisa do rolo, você pode abrir aqui com as mãos, sempre higienizadas, tá? Vou abrir um pouco elas aqui. E agora enrolar como se fosse um rocambole. Aqui nas pontas eu amasso ele aqui um pouquinho para baixo e empurrando para dentro dela. Dos 2 lados. E aqui nós vamos precisar de uma forma, aquelas formas de bolo inglês, uma forma retangular, untada com manteiga e farinha. E vamos colocar aqui agora a nossa massa aqui dentro. Agora com um pano de prato limpo, nós vamos envolver aqui a forma. E vamos deixar descansar por mais 20 minutos. Vou fazer o mesmo processo com outra massa e aí depois colocar lá no forninho para deixar descansando as 2 massas. Vou ligar o meu forno para pré-aquecer ele. Quando der 20 minutos, eu já volto para terminar o processo e pôr os pães no forno para assar. Então, passados os 20 minutos do pão lá descansando, que a gente já tinha colocado na forma e envolvido no pano de prato, agora eu vou pegar aqui estão os 2 pães. E agora nós vamos fazer os cortes na massa, só para efeito de decoração mesmo, tá? Para ficar mais bonito. Vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo por cima. Dá uma leve batidinha aqui.
E pronto. Agora nós vamos levar os dois pães para o forno. Já está lá pré-aquecido a 180 a 200 graus. Depende do seu forno aí, sempre lembrando a potência do forno. Se for mais fraco, você deixa um pouquinho a mais. Se for mais forte, um pouquinho menos na temperatura. Ele vai ficar lá por volta de uns 40 minutos, 50 minutos, dependendo do seu forno. Quando que fica pronto? Você vai, quando se aproximar dos 40 minutos, dá uma olhada lá no seu pão. Se você bater com o dedo em cima dele aqui e ouvir aquele som de oco, som assim, ó, o pão vai estar pronto. A casquinha de cima vai estar dura aqui. Você vai ouvir um som de oco e ele já vai estar pronto. Se você quiser, aí depende do seu gosto. Se você quiser deixar um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais moreninho o pão, você deixa um pouquinho de tempo a mais no forno. Então agora nós vamos levar para o forno e já voltamos com ele pronto. Então, pessoal, o pão já ficou pronto no forno. Agora eu vou tirar o pão do forno depois de uns 40 minutos que ele ficou lá. Vou tirar e vou mostrar para vocês aqui o resultado. Aqui está o pão pronto. Vê que ele cresce um pouquinho aqui dos lados. Fica bem bonito. E aqui sai facinho da forma. Só virei, ele já saiu sozinho. E aqui a dica é sempre você colocar ele numa grelha, se você tiver uma grelhazinha em casa, ou alguma tampa que tenha uma abertura, para ele ficar um pouquinho elevado, para ele resfriar um pouquinho também por baixo, tá? Para não ficar umedecido. Na hora que você for cortar ele, esperar um pouquinho, uns 10, 15 minutinhos, para na hora que for cortar ele não esfarelar. Então esse é um dos pães. Agora eu vou pôr o outro aqui para vocês verem também. Lá. Segundo pão. Mesma coisa, sai facinho da forma. Esse é o nosso pão tipo artesano. Bem gostoso para você tomar aí no seu café da manhã, no seu café da tarde. Vou cortar ele aqui, vou passar uma manteiguinha nele pra gente poder provar. Então agora eu vou cortar o nosso pão aqui. Uma fumacinha. Vou passar uma manteiguinha nele. Já vai derreter aqui, ficar bem gostoso. Olha que delícia, hein? Agora vamos saborear. Bem macio, uma delícia. Não se esqueçam, do lado direito e do lado esquerdo, os cards de outros vídeos, de outras receitas do nosso canal. E também o nosso link para vocês compartilharem aí, indicarem os amigos para se inscreverem, tá? Tragam mais pessoas para o nosso canal, que nós vamos colocando mais receitas para vocês. Até a próxima, pessoal!